quero trazer a vocês algo muito importante. Mas para isso eu quero pedir bastante paciência e atenção. Porque é um trecho do livro que eu estou em mãos aqui, O Espírito da Filosofia Oriental, de Humberto Roden, da editora Alvorada, que vai tratar do assunto da meditação, da nossa entrega diária a esse hábito maravilhoso de se concentrar e sorver os assuntos de ordem filosófico-espiritual, para que nós possamos melhorar a nossa religiosidade, nossa espiritualidade. O título do assunto é Auxílios Físicos para a Meditação. Eu vou ler bem devagar, isso depreende bastante atenção e paciência, porque como vamos falar de meditação, é necessário então reduzir o ritmo acelerado da vida diária. Vamos lá ao assunto. Devido à íntima união entre o nosso ego corporal e o eu espiritual, é necessário que aquele se transforme aos poucos num perfeito instrumento deste, sob pena de dificultar ou frustrar a autorrealização do homem. Um desses auxílios relaciona-se com a relaxação de todas as tensões musculares do corpo. Existem em nosso organismo dois tipos de músculos, a saber, primeiro, os músculos esqueletais das pernas, dos braços e da cabeça, presos aos ossos. E, segundo, os músculos viscerais do coração, dos pulmões e das vias digestivas. Os da primeira classe obedecem aos impulsos da nossa vontade consciente, ao passo que os da segunda classe funcionam automaticamente pelo instinto vital subconsciente. Ai de nós, se os músculos viscerais dependessem do nosso querer consciente. Não poderíamos dormir, nem trabalhar eficientemente sem perigo de morte. Quando se aplica uma injeção de anestésico a algum músculo, ficam paralisados os nervos que acionam esse músculo, e o homem perde a sensibilidade nessa zona do corpo. As ordens da vontade consciente não mais são transmitidas aos respectivos músculos, porque o trânsito foi interrompido pela ação do anestésico. O faquir vai além, consegue dar injeção mental em vez da acostumada injeção física, suspendendo total ou parcialmente, por certo tempo, a sensibilidade dos nervos que acionam não só os músculos esqueletais, mas até os do sistema visceral, paralisando a atividade do coração e dos pulmões. Mas o sangue continua a circular e o oxigênio a ser fornecido, graças ao império da vontade. Se a anestesia paralisasse também os músculos viscerais, não poderia esse processo ser aplicado ao corpo humano sem que o homem morresse. Felizmente, porém,
o automatismo dos músculos viscerais, como dissemos, independe da vontade consciente e da atividade dos músculos esqueletais. O homem comum tem certo domínio sobre os seus músculos esqueletais, ao passo que os viscerais escapam quase totalmente ao seu controle consciente. Só através de muitos e árduos exercícios consegue ele influenciar essa classe de músculos, e com isto entra na zona de um glorioso domínio sobre o seu corpo e prepara a sua libertação da escravidão do mundo objetivo. Quando esse domínio do sujeito sobre os objetos atinge o máximo da sua intensidade e facilidade, então pode o homem fazer com o seu corpo o que o jogador de xadrez faz com as figuras do tabuleiro. Dá ordens ao corpo, e o corpo obedece e executa essas ordens. Os estoicos de todos os tempos visavam esse completo controle do homem sobre o mundo externo. Em primeiro lugar, sobre o microcosmo orgânico do ego físico, mental e emocional, através do qual atingiam depois o macrocosmo do mundo impessoal, dos objetos mais distantes. Toda a magia mental é baseada nesse autodomínio. Através do poder mental volitivo, adquire o homem poder sobre o mundo dos objetos externos, podendo influenciá-los a qualquer distância. Para que o homem consiga poder total sobre o seu corpo e assim ofereça à alma um instrumento idôneo para a penetração no mundo espiritual, necessita de uma força vital muito maior do que aquela que se dispõe habitualmente. De onde tirar essa força? De fora? De dentro? O fato estranho é que todas as forças de fora estão dentro do homem. Essa tradicional divisão entre o mundo de fora e o mundo de dentro é simples recurso da nossa mente analítica, ou melhor, da nossa ignorância. Na realidade, não há nenhum fora e nenhum dentro, que são modos lógicos de conhecer e não fatos ontológicos de ser. A realidade é uma só, absoluta, indivisível. No dizer de Santo Agostinho, Deus é aquele ser cujo centro está em toda parte e cuja periferia não está em parte alguma. O centro significa qualidade indimensional. As periferias simbolizam quantidades dimensionais. Deus é pura qualidade sem nenhuma quantidade. Quer dizer que todas as forças do universo, causa e efeito, estão dentro de nós, dentro do nosso verdadeiro eu, que é Deus em nós. Mas, enquanto o homem não tem consciência dessa força, ela não atua e é como se não existisse. Para nós, só existe aquilo que somos conscientemente. O limite do nosso mundo existente coincide com o do nosso mundo consciente. Evocar a consciência da nossa força cósmica, atualizar a nossa onipotência potencial, essencializar a nossa existência, é esta a única coisa necessária. Neste sentido, disse Jesus de Nazaré, aspas,
tudo é possível àquele que tem fé. Fechar aspas, ponto. O homem de fé, isto é, cônscio da sua força interna, é onipotente. Ora, uma vez que o homem possui dentro de si todas as forças do universo, deve ele evocar essa potência cósmica das profundezas do abismo, do inconsciente, para o plano do consciente. E a parte orgânica do corpo tem de dar a sua contribuição para que essa evocação se realize. O sangue é a vida, diz o povo, e tem razão, até certo ponto. O sangue é o veículo individual da vida universal. Sobre os 5 litros de sangue que o homem adulto tem nas veias, circula a vida do universo através do nosso corpo. Em estado normal de vigília, é essa força vital, despendida quase totalmente para as atividades comuns da vida. Mas não seria possível uma economia vital? Que tal se gastássemos apenas uma parte dessas energias e reservássemos o resto para outros fins? O influxo da força vital do universo é constante e o seu ponto de invasão no corpo humano é, de preferência, a medula alongada, centro nérveo situado no alto da coluna vertebral, que os iniciados chamam a boca de Deus, entre aspas, ou a porta dos céus, entre aspas, ponto. As vibrações mais grosseiras do corpo vêm através das vias digestivas, mas as forças mais sutis vêm diretamente do universo através daquele centro cósmico. Por isso disse Jesus, aspas, nem só de pão, energias extraídas da matéria digerida, vive o homem, mas também de toda a vibração, o verbo, que sai da boca de Deus, fechar aspas, ponto. Durante 40 dias de jejum material, havia essa vibração espiritual alimentado a vida de Jesus, porque ele estivera com essa boca de Deus, entre aspas, aberta para o influxo das vibrações cósmicas. Orar, entre aspas, quer dizer literalmente, aspas, estar de boca aberta, fechar aspas, ponto. Através do porto de invasão da medula alongada, se difunde a força vital pelo resto do corpo, veiculado pelas ondas rubras do sangue. O coração humano é a mais estupenda máquina que a natureza criou. Uma bomba aspirante premente que impele pelo corpo, diariamente, mais de 18 toneladas de sangue. Embora esse sangue seja apenas de 5 litros, em cada minuto, em tempo de repouso normal, o coração pulsa cerca de 60 vezes, uma pulsação por segundo, o que dá 3.600 pulsações por hora, 86.400 por dia, 31.536.000 por ano e 1.576.800.000 pulsações em 50 anos de vida. Em um ano, passam pelo coração 6.570 toneladas de sangue. Em 50 anos, 328.500 toneladas. Isto em estado de repouso normal. Mas o homem, sobretudo ocidental, é uma criatura inquieta que obriga o coração a bombear não apenas 18 toneladas de sangue por dia, mas 2,
3 ou 4 vezes mais. A posição vertical do corpo humano exige do coração um esforço muito maior do que a posição horizontal do corpo animal. Quando o homem assume posição horizontal e relaxa completamente todas as tensões musculares conscientes dos músculos esqueletais, também os músculos viscerais acompanham parcialmente esse processo de diminuição de esforço e, nesse estado, passam pelas artérias e veias do organismo apenas 25% das 18 toneladas diárias de sangue. Isto é, cerca de 41,2 toneladas. A força vital, porém, continua a invadir sem cessar o corpo humano através da boca de Deus, entre aspas, da medula alongada. Quer dizer que, nesse estado de relaxação muscular, há uma economia de força vital de uns 75%. Esse capital disponível, não posto em circulação, pode ser acumulado gradualmente e utilizado para outros fins. O homem comum, afobado, nervoso, é um desatinado esbanjador de forças vitais, desperdiça suas receitas vitais diárias em meras exterioridades, derramando-se pelo mundo fictício dos objetos, e por isso nunca chega a acumular um capital considerável para o mundo do seu sujeito interior. Essa reserva de 75% de energia vital, resultante de uma perfeita relaxação muscular e quietação mental e emocional, pode ser convertida em energia espiritual para fins de descobertas e realizações no mundo superior. Em que consiste essa relaxação muscular? Em sânscrito, savasana, isto é, pouso morto, entre aspas. E como se consegue? O homem deita-se de costas no soalho, podendo usar um ou mais lençóis, ou mesmo um colchão duro, mas não colchão de molas, nem travesseiro. Fecha os olhos, estende totalmente o corpo em linha reta, não forçada, com os calcanhares unidos aos pés caindo naturalmente para os lados. Os braços repousam no soalho ao longo do corpo, com as palmas para baixo. Inala e exala profundamente algumas vezes para purificar o corpo, libertando-o do dióxido de carbono pela expiração e saturando-o de oxigênio pela inspiração. Não pense em nada. Despende todas as emoções. Mantém viva a consciência universal. Aspas. Eu sou paz, paz profunda, paz universal. Fechar aspas, ponto. Ou então, aspas, eu sou uma pequena onda de paz no meio do mar imenso da paz universal. Fechar aspas, ponto. E repete silenciosamente essa afirmação de paz e serenidade. Fica nessa posição uns 20 a 30 minutos. Verificará um acréscimo de força vital. Se, depois disso, quiser entrar em meditação espiritual, senta-se numa cadeira de assento duro e espaldar vertical, a não ser que possa ficar em, aspas, atitude de lótus, fechar aspas, sentado no chão, como os iogues orientais. No caso, porém, que esta posição de pernas cruzadas sobre o corpo lhe cause incômodo e lhe desvie a atenção do ponto principal, não deve assumir essa posição, que é apenas um meio e não um fim.
É preferível, para a maior parte dos ocidentais, sentar-se numa cadeira comum, dura, podendo encostar-se levemente no espaldar vertical. Quem durante algum tempo praticar seriamente essa Savasana, verificará que ela é um adjutório para a meditação. Trecho do livro O Espírito da Filosofia Oriental, Huberto Roden, editora Alvorada. Eu vou deixar o trecho importante que eu citei aqui na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, vai atrás do livro, porque o livro é extraordinário. Bom, fica aqui a minha cooperação a este assunto, em termos filosóficos, científicos, até mesmo clínicos, né? Em forma de exercícios, mas que pode aí ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Um abraço a todos.